Meus caros, aqui é o Sabino. Hoje o dia girou em torno do termo conselho, da palavra conselho. E eu quero trazer essa experiência aqui para vocês. O meu dia já começou com o meu devocional, onde eu li em Provérbios capítulo 24, versículo 5, onde Salomão está dizendo lá: o homem sábio é forte e o homem de conhecimento aumenta a força. Aí no verso 6, pois com conselhos prudentes farás a guerra, na multidão dos conselheiros a vitória. E aí, com base nesse versículo, eu trouxe um aprendizado do dia, onde, claro, com algumas pesquisas ali, eu tiro tipo 1 hora do meu dia para poder fazer essas pesquisas e estudos, né, para entender o contexto, tanto da época de Salomão, quando ele quis trazer essa mensagem, quanto também outros contextos atrelados ao que ele disse. Então, o aprendizado aqui foi basicamente o seguinte: Alexandre o Grande, apesar de sua genialidade militar e estratégica, é o que eu escrevi aqui, tá? Tô lendo aqui. Não era um líder que confiava apenas na própria intuição, diferente de muitos líderes, né? Ele sempre buscava conselhos de mentores, filósofos e generais experientes. 3 exemplos claros disso são: primeiro, Aristóteles, né? Ele buscou conselho de Aristóteles. Antes de se tornar um rei, Alexandre foi aluno de Aristóteles. O filósofo ensinou-lhe filosofia, ética, ciência e até estratégia política, e muitas de suas decisões eram influenciadas por essa base intelectual da parte de Aristóteles. Segundo ponto, Parmenião, né, o general veterano, ele pediu conselhos para esse cara também. Não vou entrar em detalhes aqui, tem muita coisa que eu escrevi, mas de qualquer forma, enfim. Terceiro ponto, oráculos e sacerdotes. Era para quem ele pedia conselhos também para o lado ali mais espiritual, né? Alexandre visitava oráculos como o de Amon, no Egito, buscando validação divina para suas conquistas. Enfim, ele também entendia ali que a moral do exército e a crença em um destino favorável eram armas tão poderosas quanto espadas. Enfim, por aí vai. Também não só Alexandre o Grande, mas Moisés, lá no Antigo Testamento. Moisés, a referência da lei divina, né, passada para os homens, foi através de Moisés. Ele estava se sobrecarregando a si mesmo, só que daí Jetro chegou para ele dando conselho para delegar funções, né? E Jetro, o sogro dele, falou lá para ele dividir de 10, de 100 e de 1000, né? E por aí vai. Quem ouve conselhos sábios evita quedas desnecessárias. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda, mas de inteligência. E a frase do dia aqui é essa, a frase, né? Também pode ser a frase desse vídeo, que é: a intuição deve sempre ser usada para buscar sabedoria, não para declarar guerra. Como assim? Eu precisei falar a frase antes de terminar o vídeo. Eu costumo falar as frases do dia no final dos vídeos, né? Mas nesse ponto aqui eu precisei falar antes para poder contextualizar essa frase e explicar o que ela significa. A gente tem muita mania de usar a nossa intuição para tomar decisões. Sendo que na verdade ela precisa ser usada para pedir conselhos, para que esses conselhos nos ajudem a tomar decisões. Deu para sacar? Quando você usa sua intuição para declarar uma guerra no sentido metafórico, não literal, né? Claro, mas talvez até no modo literal, se você for declarar uma guerra ou algo do tipo, se você usar sua intuição, você ainda pode errar. Mas se você usar sua intuição para pedir conselhos de grandes conquistadores, batalhadores, líderes de batalhões e por aí vai, consequentemente os conselhos deles vão favorecer para o seu armamento, digamos assim, né? Para o seu exército. E hoje, um cara, parceiro meu, tá com uma estratégia de montar uma rede de barbearia e tudo mais, um monte de coisa, e ele veio pedir conselho para mim. Contudo, o jeito que ele me pediu conselho não foi adequado. Assim, você vai entender. Por que não foi adequado? É claro que depois ele pediu mais o meu conselho da maneira certa, porque eu falei para ele, e aí sim eu pude ajudar ele. Mas ele chegou para mim já mostrando a estratégia que ele pretendia usar para poder montar a rede de barbearia que ele estava pensando em montar. Ele é barbeiro e tudo mais, corta cabelo e por aí vai, corta muito bem ainda, por sinal. E aí ele quer escalar isso, ele veio pedindo conselho para mim. Só que ele já chegou no conselho sem falar, né, pedindo conselho, sem falar o objetivo principal dele e também já deixando evidente toda a estratégia que ele utilizaria. E perguntando o que eu acho. Tipo assim, ele falou tudo que ele vai fazer,
sem deixar claro qual que era o objetivo principal dele, e depois falando, o que você acha? Deu pra sacar? Tipo, ele foi falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer depois isso, depois aquilo, depois isso, depois... O que você acha? Eu falei, mano, mete marcha. Por quê? Por que eu falei mete marcha? Porque eu não sabia necessariamente qual que era o objetivo principal dele. Aonde ele queria chegar com aquilo. Eu realmente não sabia. Então, no que ele falou, a estratégia dele, pra mim foi extremamente espetacular. Eu olhei e falei, cara, mete marcha. E aí depois ele falou, mano, como assim mete marcha? Ele ficou bravo comigo porque eu falei mete marcha. Quer ver aqui a conversa? Ele falou, tá igual o poderosíssimo ninja, que fala, vai lá, mano, e depois que deu errado, se fudeu, ninguém mandou me ouvir, não sei o que e tal. Nem sei quem que é o poderosíssimo ninja. Na verdade, talvez eu esteja desatualizado, de qualquer forma, não interessa. No contexto aqui, ele falou que eu estava errado em falar para ele, mete marcha e não trazer uma conclusão exata do que ele deveria fazer, mas tipo assim, já não estava claro na cabeça dele o que ele deveria fazer, então aí eu ensinei, entre aspas, ele a pedir conselho. E com esse ensinamento que passei para ele, eu acabei também aprendendo a pedir conselhos. Aí eu mandei um áudio para ele, eu vou deixar aqui para você ouvir o áudio, mas antes de você ouvir o áudio, eu quero deixar claro que a lição central desse vídeo é passar a mensagem de que pedir conselho é sempre bem-vindo. Na verdade, é obrigatório que alguém que está à frente ao projeto, a uma liderança, peça conselhos. É obrigatório. Principalmente aqueles líderes de movimentos ou algo do tipo, peçam conselhos, ok? Essa é a lição central do vídeo. Só que também saibam pedir conselhos, porque não basta vocês chegarem mostrando a ideia que vocês querem, o projeto que vocês vão basicamente já executar para o conselheiro, e no fim das contas não deixar claro qual que é o objetivo principal que você quer atingir. No fim das contas, o conselheiro vai olhar para você, né? O sujeito vai olhar para você e vai dizer, mete marcha. E aí você pode ficar bravo e falar, nossa, pedir conselho é um saco. Mas não, é que você não soube pedir conselho. Então aprenda a pedir conselho com base nesse áudio que eu vou passar aqui para você, beleza? Deixando bem claro também, não sou o dono da verdade, eu sou falho, sou um ser humano que está aprendendo constantemente. Então estou trazendo aqui a minha visão de mundo e o que eu aprendi nesses últimos dias que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho muito relevante abordar aqui no canal. Então escuta o áudio aí. Não, mas o que acontece, mano? Você faz certo em pedir conselho. Contudo, quando você for pedir conselho para alguém, você pergunta o que a pessoa faria, qual que é a estratégia que ela utilizaria para determinado objetivo. Quando você já chega mostrando a sua estratégia, o que você vai fazer, para só então você dizer o porquê que você quer fazer aquilo, fica vago na cabeça do conselheiro, entre aspas, para ele poder te dar uma conclusão concreta do que você deve fazer. Ou qualquer opinião dele pode acabar sendo interferida. Justamente porque ele agora está acreditando que você já sabe o que você vai fazer. Então a única resposta que ele vai ter é mete marcha, mano. Agora, quando você chega de mãos, entre aspas, vazias, como se você não tivesse a estratégia elaborada ainda. Por mais que você já tenha estratégia formulada na sua cabeça, escrita no papel, desenhado no mapa mental, você chega para esse conselheiro perguntando o que ele faria, qual estratégia ele usaria para fazer o objetivo, atingir o objetivo que você pretende atingir, aí sim você deixa a criatividade dele trabalhar para que ele chegue para você e falar, mano, eu faria assim e assim e assim. E aí, com tudo o que ele falasse, você poderia pegar aquelas informações e aprimorar a estratégia pela qual você já tem construído. Dessa forma, você consegue ter um direcionamento mais assertivo e uma decisão ali, tomar decisões mais certeiras. Deu para sacar? Agora, quando você já fala a estratégia para mim, o que você vai fazer para futuramente fazer isso e fazer aquilo depois assim, assim, assado, automaticamente, independente de qualquer pessoa que você falar a sua estratégia, o sujeito vai olhar para você e vai falar, tá bom, mete marcha. Ou algo do tipo, vai em frente, mano. Faça o que você pretende fazer. Porque a única forma de ver se vai funcionar é testando. Então, se eu estivesse no seu lugar, eu faria exatamente o que você falou, porque tudo é teste. Eu gostaria de testar. Deu para sacar?
Agora, quando você me pergunta o que eu faria na sua situação, sem me contar antes a sua estratégia, aí sim eu teria um ponto de vista talvez diferenciado do seu, abordando temas e questões que vão influenciar você no fim das contas, ao que eu falei recentemente, que é tomar uma decisão mais assertiva. Beleza? Então, agora, se você me pergunta o que eu faria na sua situação, eu agora precisaria entender qual é o seu objetivo. É ser famoso para quê? Por exemplo, não generaliza. É claro que eu não estou falando que você quer ser famoso, mas é num sentido assim hipotético. Qual que é o seu objetivo principal, no fim das contas? Deu para sacar? É criar uma rede de barbearia? Qual que é o seu objetivo principal? Quando você conta a sua estratégia sem me dizer qual que é o seu objetivo principal, eu vou olhar para a sua estratégia e vou aplaudir. Entendeu? Então, minha resposta no fim das contas vai ser mete marcha, mano. Beleza, eu acho que ficou bem claro, mano. Foram 4 minutos mais bem ouvidos da sua vida. Então, agora, se você quiser realmente saber o que eu faria nessa situação, primeiro me conta aqui qual é o seu principal objetivo. Aí sim eu deixo tudo bem mais claro. E pedir conselho não necessariamente está relacionado a você saber o que o cara que está no topo da hierarquia pensa a respeito do que você pretende fazer. Não somente isso, não peça conselho somente para a galera que está no auge, para os artistas, para celebridades, para quem está onde você quer chegar, por exemplo, porque é muito pregado isso hoje em dia, né? Peça conselhos somente de pessoas que você quer conquistar, né? Que estão no cenário que você quer chegar, por exemplo, né? Estão aonde você quer chegar, conquistaram as coisas que você quer conquistar. Não peça conselhos de mais ninguém. A verdade é que um rei, se você for para pensar, um rei, ele está basicamente onde você quer estar, né? Só que, por outro lado, se você quiser construir um castelo, se você pedir conselho para o rei para construir um castelo, como é que eu faço para construir um castelo? Enquanto você estiver pedindo conselhos para o rei para construir um castelo, vai ter alguém pedindo conselho para um engenheiro. Que, sem sombra de dúvidas, a resposta do engenheiro pode ser um pouquinho mais assertiva do que a resposta do rei, por exemplo. Contudo, vale lembrar que de ambos os lados devem vir o conselho, não somente do rei e não somente do engenheiro. Mas se você se limitar a pedir conselho somente para as pessoas que estão no nível que você quer chegar, pode ser um erro gravíssimo que, no fim das contas, você acabará não saindo do lugar. Talvez possa ser também que este rei possa dizer para você, você vai precisar de um engenheiro. Mas também pode ser que quando você pedir conselhos para o engenheiro, ele vai olhar para você e vai falar, você vai precisar que um rei te passe as defensivas, ou algo, por aí vai. Enfim, eu acho que você entendeu a analogia do vídeo aqui. Tá comum para mim, tá comum para você, tá comunicado. Então, para finalizar esse vídeo aqui, eu quero deixar bem claro, a sua intuição deve sempre ser usada para buscar sabedoria, não para declarar guerra. E a busca pela sabedoria, tá, isso daqui já está fora da frase, mas a busca pela sabedoria está ligado diretamente à busca de conselhos, tanto de pessoas do topo da hierarquia, quanto de pessoas que estão lá embaixo da democracia. Beleza? Eu acho que é esse o vídeo. Use sua intuição para pedir conselhos. Ponto. A intuição deve sempre ser usada para buscar sabedoria e não para declarar guerra. Seja bem-vindo ao canal do Sabino. Até o próximo vídeo.